Especialmente aqueles que ficam rodando lá nas igrejas. Você já viu aqueles crentes que ficam rodando? Eu estava vendo um vídeo essa semana de uns crentes rodando na igreja, mas com umas roupas assim, até lá no final. Eu falei, gente, mas isso é igreja ou isso é um centro espírita? Porque igreja é onde tem a pregação do evangelho. Se não tem pregação do evangelho, pode ser qualquer coisa. Então a maioria dos crentes não sabem o que é escatologia. E nós pregamos a escatologia consumada. Vamos ler, por favor, bastante atenção. Olha, alguns irmãos não podem estar conosco hoje, que eles foram num evento que vai ter aí pró-Bolsonaro lá em Copacabana. Então se você vê aí alguns irmãos aí, especialmente aquele que está te devendo dinheiro, tá? Estou dando aí um alô aí que eles não podem estar aqui, não é? Ele vai te pagar a semana que vem. Hebreus capítulo 8, olha, meu irmão, bastante atenção. Eu vou trazer esta pérola no máximo 15, 20 minutos. Preste bastante atenção. O que está na Bíblia dos crentes, na Bíblia do Papa, na Bíblia dos pastores, dos teólogos, mas eles não conseguem ver. Quando ele diz a respeito de Jesus Cristo, deixa eu simplificar, diz que quando Jesus Cristo disse nova, ele acabou com a primeira aliança. Acabou? Não, meu irmão. É isso que a escatologia apresenta, Miro. Essa divisão de fatos, que a pessoa diz assim, da cruz para cá é a nova aliança. Não é não. Da cruz para cá começou o conflito. Antes da cruz só havia a lei. Ele vai à cruz e diz, agora é uma nova aliança. Mas a primeira não acabou. Continuou. E é por isso que as pessoas dizem assim, mas você não jejua? Paulo jejuava. Claro, Paulo estava vivo, continuava a primeira aliança. Ele era um judeu. Pegou? Se ele era um judeu e a primeira aliança que ele tinha que cumprir continuava, então quando ele disse nova aliança, ele torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, disse Paulo no ano 68 da escrita, está prestes a desaparecer. Não tinha desaparecido ainda. Sim ou não? Sim. O que é que se entende? Olha, meu irmão, eu sei que algumas pessoas não gostam da minha forma de pregar, mas eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com a verdade. A forma de pregar não altera a verdade. Eu poderia estar falando mansinho e te enganando. Eu poderia estar aqui falando de uma forma eloquente e te enganando. Eu prefiro com o meu jeito torrão te mostrando a verdade. Porque para te enganar, tem muita gente que fala mansinho. Vocês estão me entendendo, pessoal? Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para ouvir a verdade. Porque é a verdade que vai me trazer uma qualidade de vida. É a verdade que vai me trazer legitimidade diante de Deus. Não adianta, disse o cantor secular, ir para a igreja, orar e fazer tudo errado. Tem uma canção do meu tempo de garoto que falava isso. Você vai para a igreja, ora, pede a Deus e faz tudo errado. Que legitimidade tem diante de Deus? Então é preciso conhecer. Deus disse por meio do profeta, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Eu quero o conhecimento de Deus e não holocaustos. A igreja faz o contrário. A igreja diz, não, eu tenho que sacrificar. Deus disse, eu não quero sacrifício. Quem quer sacrifício são os pastores. Eu quero que você tenha conhecimento. E é o que nós propomos aqui. Conhecimento de Deus. Então, quando ele disse, esta é uma nova aliança, não ficou só a nova aliança. Ele tornou antiquada, ele tornou envelhecida. E aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Quando é que esta primeira aliança iria desaparecer? Quando o templo caísse. Enquanto o templo estivesse de pé lá em Jerusalém,
A primeira aliança, os serviços dos sacerdotes, ainda se recolhia dízimo, ainda se fazia sacrifício. O que é que se entende então? Que havia um conflito pactual. Havia a lei, mas também havia a graça. Paulo pregava a graça aos gentios, mas Pedro, Tiago e João pregavam a lei para os judeus remanescentes. E por isso Paulo vivia pregando que eles deveriam viver a unidade da fé, porque a fé não era única, havia fé dom e havia fé por obras. Mas não se ouve isso na igreja. Por quê? Porque é difícil demais na igreja colocar algo de sabedoria na mente de quem não tem cérebro. Porque quando você entra na igreja, a primeira coisa que se faz é tirar o cérebro do crente. Eu fazia isso. Ué, mas como o senhor fazia? O senhor era o cirurgião, era neuro? O que o senhor era? Não, eu era um bispo. Quando a pessoa entrava aqui, eu dizia, não passa na frente do ungido. Eu estou tirando o cérebro. Não toque no ungido do Senhor. Eu estou tirando o cérebro. Eu estou impedindo você de pensar. Estava passando na frente do pastor? Ora, se fosse para você falar, Deus colocava você, não colocava a mim. Mordaça. Eu não podia pensar, eu não podia falar. Eu tinha que dizer sim, sim e sim, sim. A Bíblia dizia sim, sim, não, não. Mas o meu direito era sim, 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 sim. Sim, pastor. Sim, pastor. Porque senão eu era penalizado. Sentava no banco da disciplina, era suspenso, não podia pregar. Quando viesse a consagração, eu não era apresentado como obreiro. É conhecer o Evangelho. Senão você vai ser um escravo. Senão você vai ser presa fácil. Quantos aqui, a pergunta que eu sempre faço, quantos aqui ficaram com medo de num domingo como esse não ir participar da Santa Ceia? Alguns irmãos, algumas irmãs estão aqui porque vieram acompanhado com o marido ou acompanhado com a mulher. Mas estão aqui assim baixinho aí me ouvindo dizendo, ó, pelo sinal da Santa Cruz. Meu Deus, perdi a Santa Ceia. Mas eu tomo de noite. O presbítero vai guardar minha ceia de manhã, que tem gente que toma ceia de manhã e toma de noite. Que é para garantir a comunhão, Salvador. Então, nos dias de Paulo, a graça ainda não tinha chegado à sua plenitude. A graça nos dias de Paulo estava lá embaixo ainda, apenas no fundamento. Se eu ficar pregando para os irmãos só fundamento, cadê o teto da casa? Você vai ficar sempre ali, escravo de Jó, jogava o caxangá, tira, bota. Não, meu irmão, você tem que crescer. Quanto mais comunhão com Deus, mais forte você fica. Quanto mais comunhão com Deus, mais você resiste às intempéries da vida. Sabe por que muitas pessoas sucumbem, entregam-se ao fracasso, vivem uma vida tombada e fracassada? Porque não tem nenhuma comunhão com o Pai dos Espíritos. Quando eu comecei a crescer nesta graça maravilhosa, sabe o que eu entendi? Ora, se Elias era um homem igual a mim, cheio de fracasso e debilidade, diz para não chover e a Bíblia diz que não choveu, Deus era fora dele. Tu imagina Deus dentro de mim, o que eu não posso fazer? Eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Esta comunhão de conhecê-lo na plenitude faz de mim um homem forte no local onde eu vivo, dentro das minhas limitações. Porque senão, com a quarta série, negro num país racista, hoje eu seria um homem totalmente fracassado, dependendo de um pouquinho de açúcar do meu vizinho. Eu não recebo isto para a minha vida. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço o Deus do universo. Eu sei quem é aquele que chamou a porção seca, dividiu, que chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, pelo conhecimento do Evangelho que eu passo para os senhores. Está escrito aqui. Diz que quando ele desnova, ele tornou antiquada a primeira. E olha o que disse Paulo aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 8 e 9. Olha aí, olha aí, olha aí. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes,
Ora, se ele não quis sacrifício, e as igrejas querem, alguma coisa está errada nesta palavra aqui. Ou os pastores estão certos com as revelações da mente, que os pastores têm uma mente de Deus está me revelando que quanto mais sacrifício, melhor. Então Deus aqui se enganou. E dizem, e conhecemos que a maior revelação é a palavra. Se a maior revelação é a palavra, eis a revelação para os senhores nesta manhã. Depois de dizer acima que sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocausto e obrações pelo pecado, segura isso aqui. Quer dizer que Deus, além de não querer sacrifícios e ofertas, Deus também não quer holocaustos e nem. Agora você pergunta o crente o que é oblações. Você sabe o que é obrações? Obrações é purificação por meio de águas. E como então me batizaram nas águas? Te batizaram nas águas porque tiraram isso de um contexto judaico. Batizaram Jesus nas águas, era uma obração. Estava lavando ele para o sacrifício que viria na cruz. Estão lavando você nas águas, para quê? Para que se batiza um crente na água? Rapidinho, para não fugir do assunto. O que você acha hoje que te batizaram nas águas? Para quê? Para ser membro dessa igreja da União. Cruzes. Isso é feitiço, gente. Pode sair, hein? Não, se não volta. Deixa eu fazer igual alguém que está aí pelo sinal da Santa Cruz. Então ele diz que nem holocausto e nem obrações pelo pecado, nem com isso te deleitaste. Leia. Coisas que se oferecem segundo a graça. Essas coisas, purificação por meio do água, sacrifício, essas ofertas alçadas. Essas coisas se oferecem segundo a lei. Quem está na lei aqui, diga amém. Amém. Aí, um só. Eu estou avisando. Eu vou deixar a berimbau de lado, eu vou vir aqui vou vir com um negócio aqui. Versículo de número 9. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Olha a revelação. Remove o primeiro pacto, para estabelecer o segundo. Então, a plenitude da graça só chegaria se removesse o primeiro pacto. Ora, ele foi à cruz e então tornou antiquada a primeira. Ela estava prestes a sair. Quando é que removeu definitivamente? Porque nesse time aqui estavam lá os sacerdotes, nos dias de Paulo estavam os levitas, havia sacrifício no templo, o templo estava de pé, Paulo entrou no templo, Pedro e João foram ao templo Formosa, quer dizer que a lei física continuava, mas para estabelecer a graça, para que a graça chegasse à sua plenitude, à sua pureza, e os filhos vivessem, desfrutassem dos benefícios puro e genuíno da graça de Deus, tinha que remover o primeiro. E infelizmente as igrejas aí fora, eles vivem essa impureza espiritual. Estão casados com a graça pura e genuína, mas ainda servem a lei de Moisés. E os pastores não abrem mão da lei, porque a lei faz bem ao bolso deles. Olha, a melhor coisa nesse país em termos financeiros é você ser pastor evangélico, líder. Não é ser o pastorzinho que o cara jogou óleo, não. Quando eu falo ser pastor evangélico, eu falo das grandes lideranças. Não trabalham, não tecem e não fiam e se veste melhor do que Salomão. Esses são comparados aos lírios do campo. Lembre quando Jesus disse: olhai para os lírios do campo. Nós estamos na sociedade moderna. Olhai para os pastores.
Não trabalham, não tecem e não fiam, porque vive do dinheiro das aposentadas, dos pensionistas, vive do dinheiro dos incautos, dos ignorantes, daqueles que não estudam a palavra e são serviçais dessa gente que não tem vergonha na cara em pregar a lei de Moisés, porque a lei foi removida, tudo da lei foi removida com a queda do templo, mas não se ensina isso, e não poderia mesmo, porque senão eles seriam contra eles mesmos. Os pastores não vão pregar uma palavra que são contra eles, eles pregam uma palavra que são contra vocês, ameaça, engano, ganância. O povo é isso que o povo vai atrás. Então veja, diz que remove o primeiro para estabelecer o segundo. Foi com a queda do templo que a graça chegou definitivamente com a sua plenitude. E nós, para vivermos isso, temos que desvencilhar de tudo o que está dentro da carta de Paulo, que ainda é lei. Porque Paulo também está vivendo no período da lei física. Hebreus capítulo 9, versículo 1, eu vou ler até o versículo 10, por favor, nós temos 5 minutos, tenha bastante paciência, tá bom? Escatologia é o estudo da graça de Deus, então precisa ter paciência, que eu sei que crente não gosta. Crente gosta de entrar, tocou o corinho, fica esperando a hora do anjo passar com a chave do carro BID. O cara tocou e falou: pastor, qual é o carro de hoje? Ah, o carro de hoje é um Gol. Ah, Gol? Fusquinha? Não, o carro de hoje é BID Sangue Plus. O cara me dá meu envelope. Brindado? A campanha de quanto? O que Deus colocar no coração? Bom. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Isto é a primeira aliança, santuário terrestre. O santuário na plenitude da graça somos nós. Deus habita no teu espírito. Versículo de número 2. Tem um 2. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa, e a exposição dos pães, que se chamam o santo lugar. Eu vou ler corrido por causa do tempo, tá bom? Olha lá, mas dá para você entender, eu sou bom de leitura. Não sou bom de falar português, mas de ler eu sou bom. 3. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chamava o Santo dos Santos. 4. Olha quanta complicação para se chegar a Deus, o qual pertencia um altar de ouro para o incenso, a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. 5. E sobre ela os querubins da glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, disse Paulo, não falaremos agora pormenorizadamente. Eu soletrei em casa para conseguir falar. 6. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar o serviço sagrado. 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. 8. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, agora eu vou falar devagar porque eu cheguei onde eu quero que você entenda. Tudo aquilo que estava ali lendo ali, tudo aquilo que acontecia naquele santuário terrestre, é exatamente tudo isso que acontece nas igrejas evangélicas. Há um tabernáculo, lá na frente um pastor, oferecendo orações pelo pecado de ignorância do povo, oferecendo pão, oferecendo suco, oferecendo água, oferecendo suor. E eu já vi vídeo em que o pastor pega copo d'água, bota na boca, as pessoas vêm aqui, ele sopra a água, cospe nas pessoas, tudo. Pecados de ignorância, e a pessoa acha isso lindo, maravilhoso. E diz então que tudo isso que acontecia lá e tudo isso que acontece aqui, leia por favor texto e contexto, diz que querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, não é Geraldo, diz que o Espírito Santo quer dar a entender que agindo assim, fazendo assim, frequentando lugar assim, o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Enquanto o templo estivesse erguido,
com serviços humanos, com homens intercedendo por homens, o caminho até o verdadeiro Santo dos Santos, que é a presença de Deus, não se manifestava na vida das pessoas. Então o Espírito Santo, disse Paulo, está dando a entender aos hebreus, está dizendo, olha, enquanto vocês estiverem presos a essas magias, enquanto vocês estiverem dependendo de mão de homem, oração de homem, cuspe de homem, água humana, purificação, essas coisas todas, para vocês, o caminho de Deus, o caminho até Deus, a comunhão perfeita, ainda não se manifestou. Por quê? Porque o primeiro templo, o tabernáculo, continua erguido na vida de vocês. Aonde você vai? Eu vou à casa de Deus. Não, não é você ir, é você ser. Aonde você vai? Eu vou buscar Deus. Não é buscar. Deus, alô? Deus não quer ser buscado. Deus quer ser conhecido. Como é que eu vou buscar algo que está dentro de mim? Isso é pecado de ignorância que eles chamavam naquela época. Diz então o versículo de número 9, estou correndo por cada hora, olha lá. 9, é isto, uma parábola para a época presente. E segundo esta parábola, se oferece tanto dons como sacrifício. Embora estes dons e sacrifício da época, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Versículo de número 10. Os quais não passam de ordenança da carne, baseada somente em comidas e bebidas, diversas abluções, imposta até o tempo oportuno de reforma. Então tudo aquilo que estava acontecendo duraria até um tempo da reforma. Que reforma foi essa? Foi quando o templo definitivamente tirou. Porque reforma não adianta lixar só essa parede. Se há infiltração, ou quebra tudo, ou remove, limpa tudo. A reforma não aconteceu com Martinho Lutero. A igreja defende que Martinho Lutero fez reforma. A Martinho Lutero fez uma dieta. Porque continuou os batismos, continuou os dízimos, continuou o clero, tem a igreja aí luterana. Ora, os sacerdotes continuaram com o nome de pastores, continuou o dízimo, continuou as abluções, continuou a ordenança de comidas e bebidas, e tudo isso baseada em ordenança de carne, continuou tudo isso. A verdadeira reforma, quem fez foi a vinda de Cristo no ano 70, que acabou com o sacerdócio de homens, que acabou com essas purificações todas, derrubando o templo. Só que a igreja não aceitou. Por quê? Porque faz bem a ela. O que faz bem à igreja não é a reforma que Cristo fez. O que faz bem à igreja é a dieta que eles fazem. Aquela igreja não dá dízimo, mas usa o véu, e véu não é doutrina. Véu é costume local para os crentes de Corinto. Aquela igreja não usa véu, nem usa mas guarda o sábado. E a reforma? A reforma tira tudo isso. A reforma é a doutrina, a sã doutrina. Sem batismo, sem pão, sem diabo, sem demônio, sem pastor, sem bispo, sem apóstolo, e só Cristo reinando através da sua palavra. E mais nada. Então, esta foi a reforma. Tirar tudo o que é judaísmo. E a igreja está impregnada de judaísmo. Tem umas que são tão cegas, que na verdade não é cegueira, é uma astúcia. Porque o povo gosta dessas coisas místicas, de um candelabro. Alguém quando entra que vê um candelabro, diz, gente, Deus está aqui. Olha lá o candelabro. Ei, é o contrário. Aí é que Deus não está. Porque enquanto esses tabernáculos estiverem em pé, disse Paulo aos hebreus, então o caminho puro da graça de Deus, o santo dos santos espirituais, não se manifestou naquele lugar. É preciso tirar o judaísmo, é preciso tirar a lei, porque ele pôs fim à lei. Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. A igreja traz a continuação da lei para escravizar aquele que não crê no evangelho. Porque quem não crê no evangelho diz, não, que esse cara está pregando aí é novo. Novo não, está aqui há quanto tempo?
Então é preciso aprender o Evangelho. É preciso ter coragem para aceitar o Evangelho. Eu quero terminar essa pérola com Hebreus 8, 10 e 11. Nós temos muita coisa a respeito a dizer dessa escatologia, mas você sabe, né? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Nós já explicamos que naquela cruz, os dois povos que ficavam separados, judeus e gentios, com o sangue, ele tirou o pecado que estava sobre os judeus. Era o efeito bilateral do sangue. Com o efeito do sangue, os judeus que estavam debaixo de pecado, que é a transgressão da lei, ele tirou a transgressão da lei. Do outro lado, os gentios que estavam distantes, sem Deus no mundo, ele atraiu os gentios. Esses dois povos que viviam em inimizade, ele fez um só. Em termos proféticos, que ele está repetindo a profecia de Jeremias 31, 34, que é a profecia que se cumpriu no ano 70. Em termos proféticos, nós agora somos a Israel de Deus. A Israel que está lá em guerra com os Hamás, ela não é a Israel de Deus. Ela é Israel que em 1900 e alguma coisa, me fugiu aqui, foi considerado nação pela ONU. Mas a Israel de Deus somos nós, um só povo. Deus, quando olha lá em cima, ele não vê divisão geográfica, ele vê um só povo. A Israel que está lá foi considerada pela ONU. Então ele diz, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. O dia da queda do templo, o dia da verdadeira reforma. Diz o Senhor. Agora leia comigo, por favor. Quando eu falo isso, eles querem me bater. E é claro que os religiosos, veja bem, depois do ano 70, na queda do templo, que é depois daqueles dias aqui, é o dia do juízo, é o dia da vingança. Foi quando o templo caiu, acabou o sacerdócio levítico, acabou esse negócio de homens pedir a Deus. Você sabe esse negócio que você vai na igreja evangélica? Pastor, ora por mim, pastor. Isso é judaísmo. Esse negócio do homem interceder pelo outro é judaísmo. Eu não tenho que pedir nada a você. Se eu tiver que pedir para você, eu vou pedir para mim. Quem melhor do que você não sabe o que você está passando? Pastor, você ora por mim? Oro. O que é que você quer que eu peça o quê? Não, eu quero que você pede para mim, para minha mulher tomar banho, escovar o dente com cheiro de cebola. Não, então vamos botar um confessionário, que você está confessando para mim o que você deveria falar com Deus. Isso aí que você está fazendo é judaísmo. O caminho puro da graça de Deus ainda não se manifestou em você. Ninguém melhor do que você para falar com Deus o que você precisa. O Allah ou não o Allah? O Allah. O Allah. Então fale com ele, não fale comigo. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daquele dia. Allah. Na Bíblia não. É onde? Oi? É aqui? Na plenitude da graça não é mais em páginas amareladas. Na plenitude da graça é aqui, cartas vivas escritas pelo Espírito do Deus vivente. Você é a epístola de Cristo. Você é a carta viva de Deus. Nós usamos o Evangelho para combater o sistema. Quando eles vierem com o judaísmo, nós dizemos, opa, olha o que está escrito aqui. Mas no dia a dia, ele escreveu na minha mente e no meu coração. É aí que está a plenitude do Evangelho para a tua vida. Graça na tua mente e no teu coração. Disse então, na sua mente imprimirei as minhas leis, também seus... Que o que, rapaz? Sai daqui, aqui não, hein? Sobre o seu coração as escrevereis. Olha lá. E eu serei, quer dizer, desta forma. Somente assim. Desse jeito, você terá legitimidade, porque assim
com a minha lei na tua mente e no teu coração, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora vem uma palavra para terminar, que olha lá o que diz o 11, ó. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Não deveria haver nenhuma necessidade, se todos conhecessem a escatologia, de ensinar o que eu ensino. Mas a igreja, como roubou o cérebro dos crentes, o que se espera? Que o cérebro seja devolvido, e quando você sentar numa roda, sabe aquele prazer gostoso de você encontrar alguém e falar: caramba, cara, é mesmo. A lei de Deus não é a lei de Moisés, é a lei de Deus, está na minha mente, no meu coração. Nós estamos perfeitos, nada pode nos arrebatar do seu amor. Nós recebemos um reino inabalável, somos conduzidos em triunfo, estamos em perfeita vitória. A nossa confissão está em linha com a vontade do Criador. Aconteceu na minha mente uma metanoia. Nós estamos vivendo a boa, a perfeita e a agradável vontade do Pai. É isso que Deus espera para mim e para a tua vida. Júnior, digita para mim, por favor,